Bom dia, glória a Deus, louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Seja bem-vinda, você mulher, você mulher virtuosa, borboleta, que você tenha um bom dia. Deixa eu te perguntar, se você acordar na sua casa e você tiver aí alguém entre os parentes que estão aí com você e ninguém falar um bom dia para você. As pessoas levantam, vão lá, tomam o seu café, passa, vai para cá, vai para lá, faz os seus afazeres, mas ninguém fala um bom dia para você. Então, em um dado momento lá, alguém fala, bom dia. Como você se sentiria, honestamente? Chateada, não é mesmo? E por que nós acreditamos que Deus não? Por que nós acordamos, em vez de falar com Deus, nós falamos, Deus, bom dia, te amo, Deus, estou aqui. Por que nós deixamos isso para depois? Por que nós acreditamos que Deus, logo pela manhã, não quer ouvir a nossa voz? Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentai a ti a minha oração e vigiarei. Nós devemos preparar esse sacrifício. O sacrifício é a oração que nós fazemos ao Pai. Deus fala comigo e fala com você. Na antiga aliança, Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés, Deus falou com Isaac, Deus falou com os homens de Deus. Mas depois da vinda de Jesus, ele falou, ei, eu habito dentro de vocês. Então nós precisamos pensar que acordar e tocando o nosso dia sem ao menos falar com Deus. Por isso eu creio no poder dessa devocional, porque ela nos convida a olhar, acordar ainda na madrugada e buscarmos ao Pai. E também a forma de buscarmos ao Pai. Porque nós muitas vezes acreditamos que nós precisamos gastar ali a oratória, né? Gastar o latim, magnífico, soberano, majestoso, grandioso, onipotente, sublime, incomparável. Senhor, o Senhor pode me ajudar hoje? Quando nós oramos, nós deveremos ser sinceros e simples e diretos. Precisamos pensar no que vamos falar para Deus, ao invés de ficar jogando palavras ao vento. Ou orar para cumprir aquele tempo da oração. Bom, já orei hoje, então já cumpri meu papel. Nós devemos verdadeiramente ter uma relação espiritual com Deus. Uma relação. Não tentar impressionar a Deus. Deus já sabe o que a palavra vai sair da nossa boca antes mesmo dela falar. Mas nós não, muitas vezes tentamos entonar o tom de voz e nós poderíamos simplesmente falar, Senhor, eis-me aqui, Pai, olha, eu pequei, me perdoe. Senhor, de verdade, eu gostaria que o Senhor abrisse uma porta de emprego. Eu gostaria que o Senhor aumentasse o meu salário, que o Senhor tocasse no coração do meu chefe para que ele aumente o meu salário. Senhor, eu desejo isso. Como você sabe, eu sou terapeuta. Se não sabe, eu vou me apresentar. Eu me chamo Renata Esteves, eu sou terapeuta comportamental sistêmica. Eu tenho algumas denominações no meu currículo, né? Eu trabalho com psicossomática, eu trabalho com mulheres, as minhas especializações. Enfim, eu escuto mulheres e muitas das vezes aquela mulher fala. E aí quando eu pergunto, o que você quer? Ela não sabe falar. Porque ela fala, mas não sabe o que falar. Por isso que eu finalizo as minhas sessões, olha, resuma tudo isso numa palavra. Porque nos convida a olhar para o que está dentro de nós de verdade, sabe? Nos direciona a nossa atenção para dentro. Nós não nos preparamos para falar com Deus, falamos com Ele de qualquer jeito. Não, nós temos acesso sim a falar com Ele a todo instante e de todas as formas, mas nós devemos nos preparar. Porque veja bem, você não prepara para falar com alguém quando é uma reunião importante? Se for algo importante, você não vai lá, não vai escrever, você não prepara a sua conversa. E por que nós não nos preparamos para falar com o Senhor? Com Deus nós devemos nos preparar. Porque senão nós pediremos tantas coisas
que nós, muitas das vezes, estamos pedindo essas coisas no meio da emoção. E aí depois nós esquecemos o que pedimos. Aí quando o Senhor manda, nós não temos nem capacidade de agradecer, porque nós esquecemos o que nós pedimos e Ele nos deu. E às vezes nós pedimos coisas que nós não queremos. Nós só estamos pedindo porque nós estamos emocionalmente abalados, por algum motivo. Ou na euforia, ou na tristeza. Por isso, se você assistiu aquele filme Quarto de Guerra, se não assistiu, anota esse filme, Quarto de Guerra. Eu creio que você é a moça do filme e eu sou a senhorinha do filme. Aqui nesse papel aqui. Te dando orientação para você entender. Faça cartas para Deus. Cartas. Porque aí você vai elaborar as palavras, vai entender o que você quer, passa limpo se for o caso. Mas olha, uma carta em relação ao seu casamento. Uma carta em relação à sua vida financeira. E você começa a orar por aquela carta. Porque é aquilo que você quer. Então, o dia que mudar, você vai lá e muda. Então, no filme, ela ensina ela a fazer as cartas. E essas cartas nos ajudam a organizar, saber o que realmente a gente quer, sabe? Porque se a gente vai falar com Deus na ansiedade, e a palavra de Deus já deixou muito claro em Filipenses 4:6. Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então nós devemos entregar as cartas e os nossos pedidos para Deus. Temos que deixar claro para Deus o que nós queremos, o que nós estamos pensando. Nós somos espíritos, o Senhor entende o nosso coração. Nós podemos ligar o nosso espírito ao Espírito Santo de Deus. Nós devemos entender que nós devemos orar. Em vez de orar por um longo tempo, fiquei lá 1 hora orando, orar mais vezes ao dia. Numa caminhada, no ônibus, onde você estiver dirigindo, onde você estiver conversando com Deus. E é maravilhoso, amada, porque às vezes que eu vou falar dirigindo, que hoje eu não estou dirigindo, mas quando eu pegava o carro para dirigir, eu começava a falar com Deus antes de ligar o motor. Eu fazia geralmente uma pergunta para Deus e falava, Senhor, fala comigo. Eu colocava a mão no rádio e falava, Senhor, vai falar comigo através do rádio, através do louvor. E aí eu ligava o louvor e vinha aquele louvor e as respostas vinham e eu entrava numa unção com o Senhor. Seja o que for que acontecer no seu dia, você imediatamente deve falar com Deus. Aconteceu qualquer coisa que te aborreceu, por exemplo, e imediatamente já começa a falar com Deus. Nós deveríamos ter um diário para Deus, onde nós vamos confessar aquilo que nós queremos que Deus saiba de nós. A palavra de Deus diz que nós devemos confessar as Escrituras em voz alta. Como que nós podemos construir intimidade com uma pessoa sem diálogo? Como que nós podemos construir intimidade com Deus sem diálogo? Tem pessoas que só vai no culto no domingo e passa a semana inteira e não presta atenção no que Deus está falando mais, como Deus só falasse no domingo, sabe? Sem diálogo com ninguém você mantém um relacionamento, tampouco com Deus. Eu atendo mulheres e muitas delas em crises de relacionamento. E aí eu pergunto, como era o diálogo, a intimidade entre você e seu marido? Como assim? Sobre o que vocês conversavam? Quais eram os assuntos que vocês colocavam na mesa? As horas de diálogo? Quanto tempo vocês conversavam? Vocês saíam para fazer uma caminhada? Vocês paravam para fazer a conversa? 80% delas fala que não tinha esse diálogo, ou não tinha um diálogo constante, ou não tinha um diálogo com intimidade, ou um diálogo profundo, ou não falavam sobre as coisas. Sobre as áreas emocional, sexual, financeira. O casal tem que conversar sobre as coisas, porque o casal que não conversa, o inimigo opera. O inimigo entra. E isso me incomodava muito, sabe? Porque eu tinha um casamento que meu marido não falava. Era mudo. Eu não confio muito em pessoas que não falam, sabe? Que ela sempre guarda alguma coisa. Mas Deus é tão maravilhoso. Hoje eu tenho um marido que nós falamos sobre tudo e conversamos sobre horas. Ele é o
diretor aqui da empresa e ele que manda aqui, na verdade, não manda nada, né? Ele que manda a galera aqui. E ele poderia passar o dia inteiro, me escuta falar o dia inteiro, poderia não falar nada. Mas nós temos conversas o tempo inteiro, o dia inteiro. Se você ficar o dia inteiro com ele, o dia inteiro nas conversas. E assim também, às vezes, é com uma amiga. Quando você tem uma amiga que você conversa com ela, você vai para um nível mais profundo, você deixa ela entrar na sua vida. Não é verdade? Então, como é que nós podemos dizer que nós temos uma amiga se a gente não conversa com ela? Como é que nós podemos dizer que Deus é nosso amigo se nós não conversamos com Ele? Jesus, quando estava aqui na terra, em corpo, ele conversava com Deus. Existem várias evidências na Bíblia, que demonstram que Jesus orava a Deus. Orava. Talvez você não consiga orar de manhã, talvez você ore de tarde, não importa. O importante é você sentar, sabe? E ter uma conversa franca com Deus. Conversa, Renata. Você não falou orar? Não, eu falei conversa. Uma conversa. Ele é seu amigo. Então você pode, como um amigo, sentar e falar: eu preciso conversar contigo. Eu estou me sentindo assim, as coisas estão dessa forma. E conversar com Deus. Ou quando algo acontecer, manter ele informado: ó, Senhor, eu vou conversar com o Senhor depois, mas eu gostaria que o Senhor soubesse que eu fiz isso. Nós muitas das vezes fingimos uma religiosidade e isso nos impede de ter Deus como nosso amigo, com intimidade. E ele fala em Jeremias 33:3, não tem como errar, porque é só 3, 33:3. Clama a mim e responder-ei-te. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então ele fala: clama a mim que eu vou te responder. E ele também fala no Salmo 85, escutai o que Deus fala. O Senhor fala com o seu povo. Escuta, porque às vezes a gente fala, então Deus não sei o quê, amém, pronto. E aí a gente sai. E ele não falou nada, a gente não ouviu nada, a gente não meditou nada. Às vezes você abre a Bíblia e fala, deixa Deus falar comigo aqui. Não, pega uma palavra, Senhor, fala comigo na sua palavra, e que eu possa meditar nela. E o Senhor vai te responder através da palavra. Ele vai te responder durante o dia, Ele vai te responder. E muitas vezes nós esquecemos de que Deus habita dentro de nós, que Deus é o Espírito Santo. Então, conversar com o Senhor, entregar o nosso caminho ao Senhor, fará toda a diferença na nossa vida. Eu não sei o que está te afligindo nessa manhã. Eu não sei o que possa o inimigo ter colocado no seu coração, mas o Senhor te convida, tenha uma conversa com Deus. Pega uma área da sua vida e faz uma carta para Deus. E ora em cima daquela carta. Seja específica, direta, não precisa gastar eloquência, falar difícil, não. Para Deus não precisa nada disso. Ele quer ouvir o seu coração. E quanto mais direta e menos palavras você usar para exemplificar o que você quer, melhor. Senhor, eu oro, porque eu quero que o Senhor traga mulheres nessa devocional da manhã que orem comigo, que busquem a sua face e que junto comigo multiplique essa devocional, que espalhe isso por todos os confins da terra. É o que eu desejo. Amém. Que mulheres se unam para falar de Deus, para buscar a Deus na madrugada da manhã. Esse desejo do meu coração, eu falo para Deus. Porque nós aqui juntas somos mais que vencedoras, mais do que poderosas. Estamos juntas fazendo uma oração. Você crê nisso? Tudo posso naquele que me fortalece. Escreve aí.
Ele fala, não andeis ansioso por coisa alguma, mas pelas súplicas. Apresente seus pedidos a Deus. Então, coloca aí, eu vou apresentar meu pedido a Deus. Vou falar com Deus uma oração direta, Renata. Entendi isso, vou fazer isso. Amada, se você puder abençoar essa devocional, dá o seu joia, eu te agradeço de todo o meu coração. Se você é nova por aqui, se você gostou da nossa devocional, se inscreva no nosso canal e ajude a fazer esse canal crescer. Pede para as amigas, para o filho, para todo mundo, inscreve nesse canal, ajuda a crescer o canal de oração. Eu agradeço muito de todo o meu coração. Se você puder ajudar a fazer o canal crescer, te agradeço, viu, amada? Que nessa manhã você possa ser mais simples com o papai. Que você possa entregar o seu coração de uma maneira simples, porque é o que ele está esperando. Ele quer ouvir. Filha, o que está no seu coração? Filha, eu quero saber. Fala para mim para que eu possa te ajudar. Amém? Glória a Deus. Não deixe de conversar com o pai. Porque quando nós amamos uma pessoa e podemos dizer que somos amigos, nós conversamos, dialogamos. E como é que nós podemos dizer que somos amigos de Deus se nós não dialogarmos com Ele? E às vezes nós vai dormir e nem dá boa noite para Deus. Quantas vezes eu fiz isso, meu Deus? Está cansada? Fala, Senhor, o Senhor sabe que eu estou cansada, mas eu não posso deitar sem pedir a sua bênção. Ó, Senhor, amém. Às vezes acordou atrasada, Senhor, em nome de Jesus, vai, para um minuto e volta e fala com Deus, porque quem vai fazer tudo fluir é Deus. Amém? Então vamos orar uma oração sincera para Deus. Não é verdade? Põe a mão no teu coração. Senhor e Deus, eu me coloco aqui com essas mulheres, formando uma corrente de oração. Pai, o meu pedido nessa manhã é que o Senhor nos ensine a orar de uma forma eficaz. Uma forma que nos traga mais intimidade para com o Senhor. Nos ensina a ser mais sinceras, mais francas, mais diretas. Muitos de nós não aprendeu nem a conversar. Viemos de um lar que não tinha comunicação, nos casamos com pessoas que não sabem conversar. Muitos de nós não sabem nem colocar as palavras, se perdem ao colocar. Senhor, nos ensina a colocar as palavras diante do teu altar. Nos instrui a escrever as nossas cartas do que queremos, as nossas petições, para saber pelo que estamos pedindo. Ó Deus de amor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de acessar o Senhor diretamente. E isso só é possível porque o Senhor veio até aqui e quebrou toda a divisão que existia entre o homem e o Senhor, através do pecado de Adão, que permitiu que o inimigo entrasse sobre a terra e rompesse a nossa relação. Mas o Espírito Santo, que habita aqui, que Jesus, o nosso Consolador, nos deixou, nos ligou novamente à fonte, que é o Senhor. E agora nós temos acesso ao trono de Deus e podemos diretamente falar com o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Oh, meu Deus, quando paramos para pensar que podemos falar com o Todo-Poderoso. Senhor, obrigado por esse acesso. Obrigado, porque apesar do nosso pecado, o Senhor nos escuta. O Senhor se compadece, o Senhor se atenta a nós. Ah, Deus de amor, obrigado por nos fazer sentir tão queridas e especiais. E eu creio que o Senhor está ouvindo a cada coração aqui nessa manhã, cada mulher. Muitas não conseguem nem pôr as suas palavras, outras falam demais, mas eu sei que o Senhor está nos ensinando a sermos mais diretas, mais verdadeiras com o Senhor. Ah, Pai, que possamos ser nós mesmas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Para a honra e glória do teu nome é que nós entregamos essa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a paz, que excede todo entendimento, esteja conosco agora e para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus.
E se o Senhor falou com você, amada, dê o seu glória a Deus, o seu aleluia, amém? Compartilhe, mande essa oração para alguma mulher que você acredita que precisa ouvir, ou melhor, que o Senhor quer falar com ela. Tá bom? Eu desejo um dia abençoado para você e até amanhã na nossa devocional. Você que quer fazer parte das nossas orações, faz os comentários nas orações, se você está gostando das orações da noite. Nós soltamos elas às 18 horas, tá? E aí você já põe lá para você orar com a gente de noite, antes de dormir. Faz seu comentário, escreve lá para nós, faz aqui o seu comentário, deixa o seu comentário, tá bom? Eu respondo todos os comentários, quiser mandar um recado para mim, é por aqui que eu vou te ouvir. É mais fácil falar comigo pelo comentário do YouTube do que direto, porque eu fico o dia inteiro atendendo. Tá bom? Um beijo no seu coração, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.